É legal. Mas pode? Eu sou Ana Carol Martins, advogada trabalhista e previdenciária. E eu sou Otávio Calvé, professor e juiz do trabalho. E a gente está aqui para trazer novidades, atualizações, comentar sobre leis novas, projetos legislativos, mas tudo de uma forma leve, acessível e interativa com você. Nesse bloco, especialmente, prática trabalhista. Carol, o que você separou para a gente que vai dar aquela dica específica, aquele toque que pode salvar uma reclamação trabalhista? Então, a dica de hoje é sobre prova testemunhal. Uma dica que eu, fiquei pensando, achei bem interessante e espero que vocês gostem, que seja útil para a prática trabalhista de vocês, que é a seguinte: testemunha, né? A parte convida a testemunha, e aí algumas varas, cada vara tem um procedimento diferente, né? Algumas falam para poder intimar na forma do 455 do CPC, outras falam para poder intimar com base na CLT. É assim, para quem é leigo, gente, apesar de a gente ter regras processuais de ordem pública, né? Cada juiz acaba adotando um procedimento diferente. A gente pode dizer que tem basicamente 3 procedimentos que são comuns e que cada juiz vai adotar conforme a sua concepção, os 3 procedimentos aceitos. Por isso que você tem que estar muito atento para ver naquela vara, aquele juiz, o que ele utiliza, né? Dessas 3 possibilidades. Ler a intimação, acho que a primeira regra é ler a intimação para a audiência com muita atenção, porque lá na intimação vai falar: olha, você tem que trazer a testemunha independentemente de intimação, ou olha, você tem que indicar num rol, num prazo de tantos dias, 5 dias, quais são as pessoas que você quer que sejam ouvidas e juntar no processo, sob pena de perda da prova, ou de você trazer independentemente da vara, depois intimar. Então, ler a notificação que vai para a audiência é o ponto número 1 aqui da nossa dica de prática. E saber, assim, o que o juiz pode fazer, né? Porque também o juiz, ele tem o poder, mas ele não é para tudo, né? Tem limites, porque tem que seguir ali as regras previstas na nossa legislação. Então, são aqueles 3 casos mais comuns, né? Que é utilizar a CLT pura, no rito ordinário, o artigo 825 da CLT, no rito sumaríssimo, o artigo 852H, parágrafo 2º, é a CLT pura, né? Ou utilizar o CPC de forma supletiva, subsidiária, no seu artigo 455, ou usando também o CPC, uma outra possibilidade, né? Que a primeira possibilidade do CPC é o próprio advogado intimar a testemunha e juntar aos autos a comprovação do convite, ou assumir o compromisso de levar a testemunha independentemente de intimação. Vamos detalhar esses 3 casos? Sim, o convite, que antes era muito comum, feito por carta, com AR, aquele aviso de recebimento, hoje em dia você pode até aceitar por WhatsApp, se tiver lá aquela confirmação de que a pessoa leu, confirmação de leitura, então se presume que ela recebeu, se a pessoa mesmo respondeu, então se presume que ela foi sim convidada, mesmo que a pessoa fale: eu acho melhor não ir, eu estou com medo e tal, ela tomou ciência de alguma maneira. E, depois disso, se ela se ausentar, depois pode haver a condução coercitiva dela. A parte pode pedir: olha, ela ficou com medo, peticiona, informando o juiz direitinho, pedindo para que ele intime coercitivamente aquela testemunha, né? Porque quando o juiz usa a CLT pura no artigo 825, que é o rito ordinário, a lei ela não exige que você comprove o convite. Basta você convidar. Chegou na audiência, a testemunha não apareceu, você requer ao juiz que aí o juiz intime a testemunha, que é normalmente isso que acontece. O juiz adia a audiência, intima a testemunha. Se a testemunha, na próxima audiência, de novo não comparecer, aí já intimada pelo juiz, o próximo passo é o juiz aplicar uma multa pelo não comparecimento, está no artigo 731, 732 da CLT, essa multa, e determinar a condução coercitiva, que seria trazer a testemunha à força. Muito embora na prática, muita gente não sabe, mas a condução coercitiva deixou de ser à força há muito tempo. Normalmente vai o oficial de justiça lá e fala para o sujeito: olha, você é obrigado a ir. Se você não for, eu vou ter que te buscar. Mas o oficial de justiça não vai no dia e carrega ele pelo braço, né? Então a condução coercitiva
à brasileira, assim. Mas quando o oficial de justiça vai lá, ele normalmente comparece, não dá problema, né? Esse é o 825 da CLT puro, que é o clássico, né? No sumaríssimo já tem uma mudança importante, porque no sumaríssimo você tem que comprovar para o juiz que convidou a testemunha, caso a testemunha não compareça, para o juiz poder adiar a audiência. Chegou lá no dia, a testemunha não foi, falou: silêncio, eu quero adiar a audiência. Aí o juiz vai perguntar: sumaríssimo, cadê o comprovante do convite? Aí você tem que estar com o comprovante do convite. Ou você já juntou os autos, você junta na hora. Fala: silêncio, está aqui, ó, tem aqui a comprovação de que eu convidei. Aí o juiz adia. Aí é a mesma coisa. O juiz intima, condução coercitiva, mesmo esquema. Então a grande diferença da CLT pura pro ordinário, do ordinário para o sumaríssimo, é que no sumaríssimo tem que comprovar o convite. O ordinário não. Muito embora na prática, você como advogada sabe melhor do que eu, é bom comprovar sempre o convite, né? Porque a gente tem muito medo de ser procrastinatório, né? Você está lá no rito ordinário, chega na audiência, aí o reclamante ou a reclamada fala: convidei a testemunha, não compareceu, quero adiamento. Aí você fica assim: você convidou mesmo, né? A lei não manda comprovar, mas o juiz, quando é mais assim, né, desconfiado, né? Eu sempre faço isso, eu pergunto: quem é que você chamou? Não sei. Como é que você convidou quem você não sabe, né? Então é mentira, não vou adiar. Quem eu convidei? É o fulano de tal. Como é que você convidou o fulano de tal? Por telefone. Tá, me dá o telefone dele aí. Não tenho. Mas como é que você convidou com o telefone se você não tem o telefone dele? Então assim, eu sempre faço assim uma pressãozinha, né? Porque é uma das principais causas de adiamento da audiência. É a testemunha que falta quando o juiz adota esse sistema puro CLT. Agora, quando é o CPC, já muda, né? A regra já é diferente. E também é muito chato quando está todo mundo de uma parte lá, todo mundo se deslocou, se organizou para estar lá, e aí de repente alguém do outro lado fala: bom, mas não dá porque a testemunha não veio. É horrível, então, né? Às vezes você tem ali, você pode, rito ordinário, 3 testemunhas de cada lado. Foram 5, faltou uma. Cheio de gente, você fala: olha, a gente vai ter que adiar lá para não sei quando. Mais 3 meses, mais 4 meses, mais 6 meses, porque o fulano faltou. Aí todo mundo com aquela cara de ódio, né? Aí sabe o que eu aprendi ao longo dos anos? Eu falo: olha, a culpa é do fulano que faltou. Não é culpa minha não, tá? Eu tô aqui, eu vim. Porque uma das coisas que eu aprendi na magistratura é jogar energia negativa para os outros. Porque todo mundo sempre a culpa do juiz, né? Sempre, fui lá, o juiz adiou. Não, o juiz não fez nada, assim, a testemunha que faltou. Aí eu falo: ó, a gente está adiando, o senhor veio aqui, obrigado por todos que vieram, mas por causa do fulano, a gente está adiando, vai ter todo mundo que voltar, não sei o que. Mas aí no CPC, por que muitos juízes adotam o CPC, né? Porque aí você já amarra um pouquinho melhor. Sim, porque aí cabe ao advogado comprovar que intimou aquela testemunha. Ele tem essa obrigação de juntar nos autos o comprovante do convite, e quem faz o convite é o próprio advogado. A justiça não perde tempo, né? Não é uma energia que a justiça perde de ter que ficar intimando e tal. O próprio advogado intima e tem que comprovar que intimou a testemunha, né? E a nossa dica, que chegou o momento da dica, tarará, que rumem os tambores, é a seguinte: o advogado, ele tem aquela obrigação, se for na forma do 455 CPC, ou enfim, no caso sumaríssimo, de juntar ali o comprovante de intimação da testemunha. Mas digamos que ele não tenha juntado. Em audiência, qual é a sugestão? Convença o juiz da importância da testemunha, porque qual é o papel da testemunha numa audiência? A testemunha tem um papel de ajudar o juiz a formar o convencimento dele, que se chama sentença, no final das contas. Então, a testemunha, ela é do juízo, ela é uma auxiliar do juízo. Ela não é da parte, ela não vai lá para auxiliar nenhuma das partes. Pelo contrário, ela tem que ser, inclusive, isenta de opinião, não pode querer favorecer nenhuma parte nem a outra. Ela tem que ir para convencer o juízo para, dentro do que ela viu, vivenciou, ela, narrando o que aconteceu, convença o juiz para formar a conclusão dele. Então, se a testemunha tem essa função, então, se a parte necessitar muito da oitiva daquela testemunha, ela deve convencer o juiz da importância de que ela seja ouvida para formar o convencimento dele e falar: olha,
Excelência, eu preciso que seja ouvida a testemunha tal, porque isso, ela vai poder narrar isso, ela vai poder confirmar isso. Porque se precluiu para a parte, se passou a oportunidade de que ela juntasse no processo, aos autos, a informação, a comprovação de que intimou a testemunha, para o juiz não tem preclusão, né? O juiz, né, juiz? o juiz pode determinar. Mas você sabe que eu tenho um dilema muito grande com isso, né? Porque assim, até onde o juiz pode exercitar essa faculdade, né, esse poder, sem ser parcial. Porque se você tinha lá o seu dever processual, né, de intimar e juntar o comprovante, e não fez, preclui para a parte. É como se o juiz estivesse ressuscitando a possibilidade que a parte já não tem mais. Então, eu faço isso em casos excepcionalíssimos. Sabe quando eu faço isso? Para ser imparcial e não, né, querer conduzir ali a favor de ninguém. Quando a testemunha que possivelmente eu vá ouvir, vá possivelmente me trazer um elemento que pode ser favorável para ambas as partes, ou prejudicial a ambas as partes. Você não sabe o que vai dar. Então, quando é que isso acontece na minha ótica, né, que é como eu faço? Quando eu já tenho outros elementos de prova que estão contraditórios. Então, assim, eu já tenho nos autos, digamos, um documento que aponta o vínculo de emprego, eu tenho uma testemunha por carta precatória que aponta que não existe vínculo de emprego, eu, como juiz, já analisei aquele acervo ali de provas e não sei como vou julgar. Eu preciso de mais elementos. E eu não sei se esse elemento vai ser favorável para um ou para outro, vai depender do que for falado. Então, nesses casos, eu faço a testemunha do juízo. Agora, pediu vínculo de emprego, não produziu prova nenhuma, era ônus do reclamante, não trouxe testemunha, precluiu, se eu deferir como testemunha do juiz a testemunha do reclamante, é quase que ajudar o reclamante a conseguir uma prova para ganhar, entendeu? Aí eu não defiro. Então, assim, eu tenho esse balizamento pessoal de até onde eu devo ir para não favorecer ninguém e querer um resultado justo. Quando é isso? Quando os elementos que eu já tenho no processo me trazem dúvida, eu não sei como eu vou julgar. Né? Eu posso julgar para ambos os lados pelas provas já produzidas. Aí eu preciso ainda de um elemento para poder me convencer, finalmente, a favor de um ou a favor de outro. E quando eu faço testemunha do juízo assim, eu sempre autorizo também que a outra parte traga mais testemunhas. Porque assim, né, eu acho que a gente precisa ter o equilíbrio. Não é obrigatório não, tá, gente? O juiz pode dizer quem que ele quer ouvir como testemunha do juízo. Né? Por exemplo, as partes já produziram todas as suas provas e o juiz, não, eu quero ouvir mais uma. Né? E aí ele determina e ponto final. Mas quando é uma situação dessa de que eu vou ouvir a testemunha que era do reclamante, eu costumo dar oportunidade também para a outra parte trazer mais outras testemunhas para fazer o equilíbrio processual. Eu gosto de fazer assim, né? Mas é muito de cada juiz, é muito, né, muito pessoal. E tem uma outra dica também, que você estava falando, me lembrei de outro caso, que é muito comum. Você está pela reclamada e você tem que provar, suas testemunhas não foram, você não tem comprovante, enfim, deu ruim, né? Você não vai conseguir ouvir testemunhas. Mas o reclamante trouxe testemunhas. Aí uma coisa que muitas vezes dá certo é o seguinte, né? Quando você vê que alguma testemunha do reclamante possa ser uma pessoa que você acredita que traga um depoimento isento, que possa trazer a verdade, requer para o juiz a oitiva da testemunha da outra parte. Isso dá um nó ali na audiência que pode ser que você acabe conseguindo alguma coisa. Aí você vai me perguntar, mas eu tenho direito de ouvir a testemunha da outra parte? Não, eu acho que não. Mas se você fizer o requerimento, ninguém for contra e o juiz deferir, você conseguiu. E se o juiz indeferir, porque a testemunha é da outra parte, você fala, mas excelência, eu quero que Vossa Excelência ouça como testemunha do juízo. É a mesma coisa. Aí tenta convencer o juiz de que é importante, tal, busca da verdade real, o valor da justiça, aí você faz aquele drama. Vossa Excelência não pode julgar de olhos vendados, os olhos fechados da justiça. Tal qual a deusa Tênis. Exatamente. Faz um draminha lá e vê se o negócio funciona, né? Mas eu já consegui, sabia? A oitiva de testemunha da parte contrária. Da outra parte, né? Eu já deferi algumas vezes também. Depende muito da situação concreta, né? Uhum.
eu acho que é muito assim, quando você vê que está faltando elemento para você julgar bem julgado, né? E aí um argumento legal é o seguinte: excelência, por que o advogado reclamante não quer deixar que eu ouça a testemunha que ele trouxe? Ele está com medo de ouvir a própria testemunha? Né? Por quê? É ele que trouxe, é melhor do que ninguém. Se eu estou querendo ouvi-lo é porque eu confio nele também. Então o que ele falar vai servir para os dois lados, muito bem e tal. Então é mais um motivo para ouvir e tal, né? São argumentos interessantes, né? Sim, muito. E uma outra coisa também que eu faço, também pode funcionar como dica, é perguntar para a testemunha, né, da outra parte, se ela iria se fosse convidada pela parte que eu estou defendendo. Porque às vezes ela se pergunta assim, você é amigo ou inimigo? Ele fala, não sou nem amigo nem inimigo de ninguém. Mas quando você pergunta assim, mas você viria se você fosse convidado pela empresa? Você viria se fosse convidado pelo Beltrano? Às vezes a pessoa já titubeia. assim. Não, para ele não. É porque é uma pergunta um pouquinho mais capciosa, né? Eu estou divulgando agora, todo mundo vai... mas é importante, assim, porque é a linguagem, né? E isso é uma coisa interessante em audiência, né? É a forma de comunicação, né? E você tem que entender qual é a linguagem das pessoas que estão ali envolvidas, né? O nível socioeconômico, né? A forma de falar. Porque se você perguntar assim, né? Você é amigo íntimo, inimigo capital, não sei o quê. O cara vai capital Brasília, entendeu? Não vai nem saber o que está falando, o cara vai ficar sozinho. Agora, se você, né? Mas se a empresa chamasse você iria? Não, de jeito nenhum, né? Você é amiga íntima? Não, mas você frequenta a casa dela? Frequento. Acabei de ir lá no batizado da filha dela, Então, assim, você tem que usar a linguagem correta, né? Isso é muito importante para você poder fazer uma boa prova, ver se a testemunha presta ou não, né? Se é suspeita, se é impedido ou não, e, né, colher o depoimento também de forma adequada, né? Porque, assim, tem uma pergunta capciosa que eu não faço, que eu acho que pode levar a uma interpretação equivocada, assim. Você tem interesse que o reclamante ganhe? Aí ele vai falar assim, tenho. Aí pronto, testemunha suspeita. Mas por que você tem interesse? Porque eu vi lá ele sofrendo lá, eu vi ele sendo xingado, eu quero que a justiça seja feita. Bem diferente, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado da forma como se fala e como se fala, né? Mas é muito dinâmico, por isso que a audiência trabalhista é um troço que você tem que estar ali muito antenado, né? É muito dinâmico, muito rápido, né? Vai muito do feeling. Eu acho que assim, você chega lá fora, você vê, peraí, não querem ouvir aquela testemunha, olha, ele ficou muito nervoso quando viu a parte, e aí você decide, não, peraí, não vou ouvir, mas eu vou ouvir porque então é isso, é essa saída que eu tenho, né? É muito legal, eu amo a audiência. Eu acho que a parte mais legal é a audiência, eu também adoro fazer audiência, né? O que me pesa é que assim, são muitas audiências, né? E assim, o que sai de trabalho depois da audiência, né? Que aí você tem que fazer todas as sentenças, todas as decisões, então assim, é bastante pesado, né? O nosso volume é desumano. Eu brinco que o meu grande sonho era poder assim, julgar, sei lá, um caso por dia, fazer uma audiência daquele caso, fazer aquela audiência, depois sentar, fazer aquela sentença de um caso, né, que está ali, que está tudo fresquinho, né? Mas não dá, né? Você faz ali 15, 20 audiências, depois tem que fazer um monte de sentença na semana. Isso cansa, né? Mas a audiência eu também acho que é a parte mais legal, né? Salvo quando é aquela audiência cri-cri, né? Não sei se você já passou por isso. Quando a coisa fica pegada, né? Quando o juiz está de mau humor, quando o advogado está querendo causar tumulto, né? O negócio pega, né? Eu fiquei sabendo que você outro dia fez uma audiência aí bem difícil, né? É raro, mas acontece muito. E não foi culpa sua, tenho certeza. Não, eu sempre vou com um espírito pacífico, apaziguador, mas às vezes as pessoas criam uma animosidade, né? Então, seja o advogado da outra parte, às vezes você não entende que você está ali, cada um está exercendo seu ofício, seja o magistrado, às vezes até o secretário de audiências fica um pouco impaciente com a parte que não, né? Para entregar o documento, tal, sabe? Você já vai criando um clima assim difícil, caramba, peraí, a pessoa já ficou nervosa, pronto, já deixou todo mundo nervoso com o negócio de documento, com a entrega do documento. Depende muito da condução do juiz, eu acho, né? O juiz dá muito tom da audiência. Se vai ser uma audiência nervosa, vai ser uma audiência tranquila.
Mas também, às vezes, depende muito do advogado, assim, o advogado também que quer tumultuar, porque assim, com os anos de experiência, né, você vai percebendo que tem algumas armadilhas, né? Por exemplo, seu cliente não tem direito nenhum, a audiência vai ser ali, testemunha não foi, você não vai ter como provar nada, tal. E aí, o que tem muito advogado que tenta fazer? Tenta criar a suspeição do juiz. Começa a criar um monte de problema para ver se o juiz adia aquela audiência, para ele salvar aquela audiência, né? Já passei por isso várias vezes, 26 anos de carreira. Né? A suspeição é legal, mas pode fazer com esse objetivo de trocar o juiz? Não pode, né, gente? De jeito nenhum, porque aí você está ferindo o juiz natural, né? Mas se o juiz não estiver atento, ele acaba caindo na armadilha. E aí ele fica nervoso lá, daqui a pouco está berrando, está brigando, né? Tudo que a parte queria. Tudo que a parte queria. Aí, né, o advogado sai feliz da vida lá porque criou um incidente, que é má fé, tá, gente? Não pode. Criar incidentes não pode, né, no processo. Mas o juiz não soube conduzir, né? Mas é difícil, né, gente? Coloca aí, vamos puxar a sardinha pro meu lado agora, né? Você coloca aí no lugar do juiz, anos fazendo milhares de audiências, e todo mundo entra ali com um objetivo, né? Que é ganhar. E às vezes o juiz é o grande empecilho para o desejo daquela pessoa, né? Então, assim, é desgastante. E o juiz tem seus problemas, né? Brigou em casa, está com problema familiar, não sei o quê, né? Seria interessante se a gente pudesse falar simplesmente, olha, hoje eu não estou com a cabeça legal, não vou trabalhar. Mas não dá. Às vezes você está com um filho doente, você levanta, como todo mundo, né? Só que você é responsável por outras pessoas, né? Que às vezes o negócio pega, né? Mas é um barato, né? Entre mortos e feridos, a audiência trabalhista é uma delícia, eu também adoro. É, maravilhoso. E a gente trouxe aí dicas para audiência trabalhista, então. Para você que assistiu, anotou as dicas, vai ajudar muito seus clientes, tá bom? É isso aí, pessoal. Gostou do conteúdo? Prática trabalhista, já sabe o procedimento, né? Dá o likezinho, manda para os amigos, manda para os conhecidos, ajuda a gente a divulgar. Siga nossas redes, é legal, mas pode, né, em todas as redes sociais, para a gente estar sempre crescendo aí juntos, tá? Prazer vê-los aqui, espero na próxima oportunidade.